Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? Nós estamos falando sobre modernismo português e falando do maior poeta de todos os tempos, na minha visão, Fernando Pessoa. E nós vimos na aula passada que o Fernando Pessoa ele se subdividiu em vários outros poetas. Por que ele fez isso? Porque era inteligente e ele entendia que o homem do século XX, esse homem moderno, não era um ser único, ele era vários. Então ele, Fernando Pessoa, ele entendia que ele seria um grande poeta, mas ele pensava assim, eu não basto, eu preciso que outros poetas digam por mim o que pensam da existência, da vida, desse mundo, da modernidade, do amor, da morte, do medo, de tudo. Então ele criou vários heterônimos, outros poetas, poetas com data de nascimento, data de morte, altura, peso, mapa astral, eram verdadeiras criaturas criadas pelo Fernando Pessoa. Então nós vamos dizer que a poesia do Fernando Pessoa é uma poesia ortônima, do mesmo nome. E os poetas criados pelo Fernando Pessoa, nós vamos chamar de heterônimos. E o seu tio disse que nós vamos ver 4 em especial: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Nessa aula a gente vai dar uma olhada na poesia ortônima, escrita pelo próprio Fernando Pessoa. Meus pequenos, nós estamos na apostila 7, apostila nova, na página 56. Vamos abrir lá? Então, página 56, lá está a poesia ortônima, Fernando Pessoa, ele mesmo. Mensagem, 1934. Ah, tá, deixa eu contar uma história para vocês. O Fernando, ele escreveu muito pouco em vida. Ele escreveu alguns poemas que ele publicou naquele jornal, né, que seu tio disse, naquela revista literária chamada Orfeu, que seu tio contou a história para vocês, e alguns outros poemas esparsos foram publicados em língua portuguesa, também em revistas literárias e jornais. Revista Presença, Revista da Águia. Mas livro mesmo, ele publicou 2 em inglês, com alguns poemas em inglês, que ele fez poemas em inglês, fez poemas em francês. Agora, em português, um só. Quando, em 1934, colocaram um concurso, abriram um concurso em Lisboa, Portugal, e daria um prêmio muito bom para aquele que escrevesse um livro que contasse a história de Portugal da forma mais brilhante, literariamente falando. E o Fernando Pessoa tinha muitos admiradores, ele já tinha lá seus 46 anos, ele tinha muitos admiradores, ele era pouco conhecido, mas tinha os admiradores. E os admiradores que eram jovenzinhos e que estudavam nas universidades avisaram o Fernando Pessoa, participa desse concurso que você ganha. E o Fernando então reuniu alguns poemas, na verdade ele reuniu 44 poemas curtos para contar a história de Portugal. Mas ele não queria contar a história em si, ele queria contar a história da alma do povo português. E ele então acaba reunindo esses 44 poemas e publica esse livro chamado Mensagem. E esse livro então vai para o concurso. E não ganhou, ficou em segundo lugar. Ganhou em primeiro lugar um livro desse tamanho, contando a história romanceada do povo português, escrita por um padre e tal. Mas os intelectuais da época viram a grandeza que era o Mensagem e disseram, não foi justo. E o ministro da Educação, na época, o ministro da Educação e Cultura, ele próprio viu que estava injusto aquilo. Então ele pegou o mesmo valor do prêmio que tinha dado para o padre que tinha escrito aquele romance meloso e deu para o Fernando Pessoa. Era uma grana boa. E o Fernando Pessoa, aos 46 anos, em 1934, ele disse, agora eu tenho dinheiro para eu não precisar ficar trabalhando a vida inteira, e vou poder reunir a minha obra. Vou separar o que é de cada um dos heterônimos e vou publicar a minha obra. Aí nós estávamos em 1935 e ele morreu. O Fernando Pessoa morre sem ter organizado a obra dos seus heterônimos e nem a sua própria. Esses jovenzinhos que eram fãs do Fernando Pessoa, que acabaram criando a segunda geração modernista de Portugal, chamada geração Presença, da revista Presença. E esses escritores dessa geração que organizaram o que hoje é conhecido da obra de Fernando Pessoa. Como eu disse para vocês, ainda tem uma arca que ainda tem muitos poemas que precisam ser escritos, interpretados,
que se foram escritos à mão, boa parte deles. Então há pesquisadores até hoje encontrando poemas do Fernando Pessoa. E nesse mensagem, o que ele faz? Dá uma olhadinha na página 56, olha lá. É uma epopeia modernista, 44 poemas curtos, falando de um nacionalismo melancólico. É uma oposição entre o passado grandioso e o presente decadente. Nós vamos ter Portugal imenso, grandioso na época das navegações, daqueles reis poderosos, Dom Manuel, Dom João I, Dom João II. Portugal era um dos maiores países de maior representação na Europa. E, de repente, quando o Fernando Pessoa escreve em 1934 Mensagem, Portugal era uma ditadura, a ditadura do Salazar, que dura até a década de 1970. E o Pessoa estava bastante desanimado com um Portugal muito decadente, muito pobre e pequeno diante do que tinha sido aquele grande império português. Por isso que ele vai falar dessa oposição do passado, da grandeza, e o presente decadente. Há misticismo, que ele atualiza o mito sebastianista, e ele é dividido em 3 partes: brasão, mar português e o encoberto. O que é isso mesmo? Sebastianista? Gente, não sei se vocês vão lembrar, é provável que não. Mas o seu tio contou para vocês quando ensinou o classicismo que em 1500, vocês vão me desculpar, mas em 1580. Em 1580 havia um rei em Portugal, Dom Sebastião, e ele resolveu conquistar o norte da África. Montou um exército, foi com seus cavalos nos navios e começou a conquistar, mas os mouros que habitavam o norte da África, estou falando do Marrocos, acabaram vencendo o exército do rei Dom Sebastião e o rei morreu e Portugal ficou sem rei. E o parente mais próximo de Dom Sebastião era quem? O rei da Espanha. Então, durante muitos anos, Portugal se tornou apenas uma espécie de estado que era de dominação espanhola. Só no século 17, 1640, que a gente vai ter de novo Portugal independente. Mas esse período todo, o povo ficou esperando Dom Sebastião voltar, porque ninguém encontrou o corpo dele morto. Então eles diziam, Dom Sebastião está vivo e há de voltar. E isso se tornou depois uma lenda e o sebastianismo cultural. Ensinei vocês lá atrás. O sebastianismo cultural é essa mania que nós temos de que um dia vai aparecer alguém que vai nos salvar. Porque nós somos de origem portuguesa, Nossa criação, nossa colonização portuguesa. Nós trouxemos na nossa alma essa ideia de que vai aparecer um presidente, um governador, um prefeito que nos salve e nos resgate. Nós não temos uma ideia comunitária das coisas. Vamos juntos, vamos mudar o mundo. Não, a gente sempre espera que aquele político, aquele sujeito vai agir lá e vai ajeitar tudo. Nós somos sebastianistas. Então ele também traz essa ideia do sebastianismo. Só que é um sebastianismo do chamado Quinto Império, que seria uma previsão feita há muito tempo atrás, na Idade Média, de que Portugal se tornaria o quinto império mais poderoso do mundo. E era isso que o Fernando Pessoa pensava. Mas ele pensava que Portugal seria o quinto império intelectual. E quem seria um dos grandes mentores sebastianistas? Ele próprio. E a sua grandeza, a sua inteligência, a sua poesia. Então ele imaginava como sebastianista esta ideia da grandeza da arte e da cultura portuguesas se tornarem tão importante quanto a cultura grega, a cultura romana, a cultura europeia. Portugal seria o quinto império mais maravilhoso e tal. E nós vamos ter, além dos poemas desse livro chamado Mensagem, esses 44 poemas curtos, outros poemas dispersos que eram do Fernando Pessoa, que estavam nessa bendita dessa arca e que foram reunidos numa obra, na poesia lírica dele, e ele vai ter como características o que eu chamo de os 3 M. Guarda isso, porque eu vou perguntar para vocês, e o vestibular também. As características da obra ortônima do Fernando Pessoa são misticismo, evidentemente, que nós estamos falando de espírito, alma, a metafísica, a musicalidade, que os poemas dele são todos com rima, com métrica, muito bem organizados e parece que tem muito marcadamente o ritmo. Misticismo, musicalidade e metalinguagem. O que é metalinguagem? Metalinguagem é quando o poema fala do fazer poético. O poema fala o que é fazer poema. O poema fala o que é ser poeta. E para a gente representar esses 3 M do Fernando Pessoa, a gente vai lembrar misticismo, musicalidade e metalinguagem. Lá na página 56 tem um poema
logo abaixo da foto do Fernando Pessoa, lá em cima, ele morreu com 47 anos, né? Parece bem mais velho, né? Na foto, as pessoas pareciam mais velhas naquele tempo. Agora vamos ver o poema Autopsicografia. Uma palavra nova, essa palavra foi criada pelo próprio Fernando Pessoa, é um neologismo. Autopsicografia. Psicografia, a gente sempre lembra do Chico Xavier, né? Psicografando cartas dos mortos, etc. Seria isso, a escrita da alma. E autopsicografia significa a escrita da minha alma. Então é o poeta descrevendo como se ele estivesse sentindo o que é ser poeta. Autopsicografia é a escrita da minha própria alma de poeta. Putz, misticismo pra caramba! Vamos dar uma olhada na musicalidade? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Quase vira rap. É muito marcado. Nós temos a rima, nós temos a métrica, nós temos uma marcação rítmica muito proposital. A musicalidade da poesia ortônima do Fernando Pessoa. E o que é metalinguagem? Ô, gente, é o poeta falando do que é ser poeta. E o que é ser poeta? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Que isso? O poeta, ele tem sempre que escrever aquilo que é de todos, do conjunto. E ele tem que falar da dor no coletivo, no sentido maior, não a dele. Então, por mais que ele esteja sentindo uma dor específica dele, ele tem que traduzir aquilo como sendo a dor coletiva, a dor de todos. Então, pouco interessa a vida real do poeta. O que vale é o que entenderão do que o poeta está falando. Então, por isso, o poeta sempre será fingidor. Ele nunca deve falar de si e nunca pode falar de si. Ele só será grande se ele falar do sentimento de todos. Mesmo que ele sinta aquela dor, ele tem que fingir que a dor é de todos. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. É como se nós, leitores da poesia do Fernando Pessoa, lêssemos e entendêssemos a dor que está sendo traduzida ali. Você fala, putz, eu sinto isso, eu compreendo isso. Então, qual é a função do poeta? Fazer com que você analise a sua própria vida, a sua própria dor. Então, eu vejo e falo assim, eu sinto bem na dor lida, porque eu vejo que não sou só eu, que é uma experiência comum a todas as pessoas, etc. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de cordas que se chama o coração. E assim, no tocar da vida, né, a gente vai notando o que é o nosso coração, né? Esse comboio de cordas. O que seria comboio? Seria um trenzinho de brinquedo, né? Seria quase que uma maquininha que vai funcionando, tic-tac, 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 não tem como parar. A gente vai sempre seguindo, por dor que tenha, por mais difícil que seja, a gente vai tocar a nossa vida. Ah, como não ser o maior poeta do mundo, o maior poeta de todos os tempos, tá bom? A gente vai voltar a falar do Fernando Pessoa. Eu vou durar no Fernando Pessoa, como eu gosto muito dele. Paciência comigo, tá bom? Amo vocês. Beijo.